O vídeo de hoje para falar sobre uma informação que envolve o Goiás interessado em contar com o atacante Max, atleta de 22 anos de idade, ponta esquerda, pode jogar na ponta direita também, destaque do Campeonato Carioca, vestindo a camisa do Sampaio Corrêa. Uma curiosidade é que o Max já teve uma passagem aqui no futebol goiano pelo Atlético na Série A do ano passado. Segundo informações confirmadas pelo portal Agência RTI Esporte, o jogador está na mira de alguns clubes da Série A e também da Série B. Uma atualização deste último final de semana garantiu o seguinte, que o jogador ele foi, vamos lá, sondado por clubes como Internacional, São Paulo e Goiás. Esses três clubes entraram em contato com seus representantes para entender a situação. Entretanto, o Vasco, Vitória e o Paysandu foram os clubes que mais avançaram. Deste modo, o clube informou que só conversaria após a participação do time do Campeonato Carioca, que acabou se encerrando, se completando neste último final de semana. Em relação aos valores, o Sampaio Corrêa do Rio, que detém os direitos do atleta, aceitaria um empréstimo por uma compensação de R$500 mil ou uma venda dos seus direitos econômicos, 50% do jogador, por R$3 milhões. Então o Paysandu ele apresentou uma oferta, é o único clube até agora a colocar a oferta na mesa. O Vasco ele teve um interesse também, mas foi informado que precisaria de uma compensação financeira para completar a negociação. O Vitória também fez uma sondagem recentemente pelo atleta. Acredito que seria um nome interessante para a Série B, é um cara que está em crescimento, só que é o seguinte, o Goiás ele tem muitos jogadores pelos lados. Eu acho que o que eu faria hoje, vamos lá, 2 jogadores eu dispensaria, o Edson Carioca e o Zé Hugo. Eu não vejo potencial nenhum de ajudar o Goiás na segunda divisão. Os meus titulares hoje para a Série B seriam o Wesley Garcia e o Wellington, mas o Wesley já está machucado. Então assim, teria que começar com o Wellington e o Pedrinho, tendo no banco o Jajá. Eu traria hoje um camisa 7, um camisa 11 para ser titular, um jogador badalado, assim como foi a contratação do Wesley Garcia. Por quê? Quando o Wesley voltar, tendo os dois, esse nome, mais o Wesley, e tendo no banco de reservas o Wellington, o Jajá e o Pedrinho para disputar a posição. Eu não vejo no Max esta maturidade para chegar no Goiás hoje, um time também com uma administração conturbada, e colocar a camisa 7 nas costas e arrebentar na Série B. Pode ser que isso aconteça? Pode, mas não seria a expectativa que eu contrataria um jogador com esse cenário, de uma aposta, um jogador que se saiu muito bem, mas em um clube pequeno do Rio de Janeiro. Então assim, apesar da boa participação, jogador que é muito veloz, muito bom naquele 1 contra 1, e também uma temporada com boa conclusão, a definição das jogadas, terminando em gols e assistências. Nos 14 jogos que ele realizou até aqui, todos eles como titular, uma nota média muito boa no site SofaScore, de 7,49. Você pode observar o mapa mais preenchido pela ponta direita. O Max, que tem 1,84 m de altura e é destro. Ele tem aquela passada larga também que acaba sempre dificultando a marcação. 6 gols e 4 assistências são sim números muito imponentes para um jogador, né? E principalmente por estar num clube que foi um dos clubes com menor orçamento desta temporada no Carioca. 2 gols contra o Maricá, 2 contra a Portuguesa, 1 contra o Boa Vista e outro contra o Bangu. Assistência contra o Botafogo, Bangu, Portuguesa, Madureira em 2 ocasiões. Acredito que é um jogador interessante para a composição do elenco, mas não necessariamente é aquilo que o Goiás precisa nesse momento. No ano passado ele jogou bem também no Campeonato Carioca, no próprio Sampaio, na primeira divisão carioca, marcou 5 gols e deu uma assistência em 12 jogos. Tanto é que foi contratado pelo Atlético Goianiense para jogar a Série A, mas acabou não se saindo bem por lá. Na primeira divisão foram apenas 14 jogos, nenhum deles como titular, um jogador que entrava no segundo tempo. Então, teve essa experiência também na Série A, um pouco mais maduro atualmente, mas não se destacou. Jogador revelado no Sampaio, onde começa no profissional lá em 2023, também jogando bem naquela época na Copa Rio com 2 gols marcados. Você pode deixar a sua opinião em relação a essa história, essa concorrência também, uma necessidade de uma compensação financeira. Acredito que é sim um bom jogador, a não ser que o Goiás faça uma completa reformulação. Hoje o Goiás ele não pode apostar em jogadores para a composição do elenco, e sim em um atleta para chegar e assumir essa condição e responsabilidade de titular na ponta esquerda e também na ponta direita.
Beach Tênis, o esporte que une energia, diversão e bem-estar. Aqui na Bueno Tênis Club você aprende e apaixona-se desde o primeiro dia. Dê o primeiro passo e marque hoje mesmo a sua aula. Para você começar um novo esporte neste ano de 2025, é com a Bueno Tênis Club, que te oferece tênis, beach tênis e o pickleball para adultos e crianças, com horários personalizados de acordo com a sua rotina, aberto todos os dias, localização na Avenida T15, ali pertinho do Vaca Brava, do Goiânia Shopping, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo para você agendar o seu horário, tá bom? E para a declaração do imposto de renda deste ano, é com a RJC Assessoria Contábil, você encontra aquilo que você precisa para a declaração do imposto de renda do ano contábil de 2024, onde você tem até maio para entrar em contato com a rapaziada. Também, outros serviços prestados pela RJC. A abertura e assessoria completa de pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, assessoria financeira também, como por exemplo a atualização patrimonial, a atualização do valor do imóvel no imposto de renda, a criação de uma holding familiar ou empresarial. Todos os detalhes da RJC no link aqui embaixo na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre grana. A Série A do Campeonato Brasileiro ficou para trás, mas deixou boas lembranças para o Goiás pelas participações nos últimos anos. Uma bolada muito grande em relação àquele contrato do Goiás com a LFF, e onde o Goiás colocou no bolso aproximadamente 152 milhões de reais pela venda de 20% dos seus direitos de transmissão pelos próximos 50 anos da gestora de recursos Life Capital Partners, LCP. Esse acordo foi fechado ainda lá em 2023, quando Paulo Rogério Pinheiro era presidente do Goiás, em um contrato naquele momento com o Goiás já recebendo 30 milhões de reais logo de cara. Então hoje, se o Goiás ele tem esse conforto financeiro, muito se deve a esse dinheiro também da LFF e também por não ter feito lambança financeira, apesar da lambança esportiva, sob o comando do Paulo Rogério Pinheiro. Então, por isso que o Goiás ele tem a última chance dessa temporada com um dinheiro em caixa para tentar fazer um elenco mais competitivo do que os seus adversários. Voltando para essa questão dos bastidores do futebol, a grande diferença da Série A para a Série B é a seguinte. Na Série A, os clubes que fecharam com a Libra nos jogos em casa, ela tem a Globo e ponto final. Globo na TV aberta, seja o Premiere, o Sport TV, e é isso. Os clubes que fecharam com a LFU, eles ficam com a Record, Prime Video, a Cazé TV. Na Série B, não vai acontecer exatamente dessa maneira. Por quê? Algo que eu já previa. A LFU e a Libra, elas firmaram um acordo para a venda dos direitos de transmissão em conjunto. Então não será cada um vendendo a sua parte, e sim vendendo o pacote inteiro para uma única emissora, ou várias delas, né? Como aconteceu, por exemplo, no ano passado, onde a gente tinha a TV aberta com a TV Brasil, a Bandeirantes e na TV fechada. Além da Globo, tinha o YouTube, né, do canal Gold. Então, assim, isso deve acontecer para esse ano também. E eu acho que é o certo, a união dos dois blocos para fechar um contrato maior para os clubes. Eu vi algumas informações lá em Belém que o Remo e o Paysandu, eles teriam de acordo nessa temporada para uma Série B, mais ou menos 6 milhões e meio de reais. Eles que fecharam com a Libra, né, na ocasião, assim como Volta Redonda e a Ferroviária dessa temporada. Esse valor tem que ser maior do que 6 milhões e meio para todos os clubes. Do ano passado era de 11 milhões e meio. Todos os clubes receberam isso. O Goiás, o Ceará, o Vila Nova, o Brusque, o Guarani, não importa, esses 11 milhões e meio de reais. A minha expectativa, agora só no campo da suposição mesmo, é que esse valor deva beirar na faixa de 13 a 15 milhões de reais para todos os participantes da Série B deste ano, já que a gente teve um aumento gradual das últimas cotas e saindo a Rede Globo, a tendência é que os valores fossem maiores. Se diminuir, mostra até mesmo uma certa incompetência do grupo para a venda também do seu segundo principal campeonato em termos de liga aqui no Brasil. Então, assim, tem espaço para isso. Claro que é uma mixaria, né? Se o Goiás fosse depender desse dinheiro, ia passar fome. Se brincar, não teria dinheiro nem para custear as manutenções da Serrinha e do seu CT. Se brincar, não, com certeza, né? 11 milhões de reais é brincadeira para um clube grande igual o Goiás. Mas aí está a importância do Goiás estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, beleza, o Goiás teve esse direito de 150 milhões pela venda dos próximos 20 anos e também
dessa temporada de Série B deve receber algo na faixa de 12, 13,